Opa! Vamos falar de macumba e Nikit? Então se acomode aí e vamos junto com muito axé. Oi pessoal, eu sou a Adriana Tourinho e este é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala de locais bacanas que aparecem nos livros. Hoje a gente vai falar do livro Macumba e da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Tem aí então mais um livro policial pra gente. Ele tá falando do sobrenatural nas religiões afro-brasileiras. A gente tem aí duas histórias paralelas. Primeiro a gente tem a história que se passa no Brasil colonial, de um feiticeiro africano que foi escravizado e trazido para o Brasil. E de outro lado, a gente tem a história de um detetive evangélico que está investigando mortes em terreiros de religiões afro-brasileiras nos dias de hoje. Então, ele vai alternando capítulos entre passado e presente até que as duas histórias se encontram no clímax do livro. E com uma linguagem muito direta, muito realista, fácil, o autor aborda temas como intolerância religiosa, preconceito, pobreza na periferia, tráfico de drogas. E além disso, a gente ainda aprende muito sobre as origens e as práticas dessas religiões. Eu, por exemplo, vim descobrir o significado da palavra macumba, que é uma árvore africana, e a madeira dessa árvore ela é usada para fazer instrumentos musicais usados nos ritos, e aí a gente começa a perceber que determinados nomes têm, assim, uma utilização pejorativa que não deveria necessariamente ser. Quem que nunca ouviu um chuta que é macumba? E dessa forma, assim, bem depreciativa dessas religiões. Eu mesma, gente, quando eu estava lendo o livro em lugares públicos, eu cheguei a ficar preocupada, porque vocês podem ver aqui que o nome macumba é bem visível, e eu ficava pensando, ai gente, será que o pessoal vai achar que eu bato tambor, que eu sou macumbeira? E daí, gente? Qual o problema? Então, a mensagem do livro é muito bonita, é que através do conhecimento, da informação, como o personagem do detetive evangélico, a gente pode aprender a ser tolerante, conhecendo melhor as coisas. Então, esse detetive Ramiro, ele é todo certinho, mora com a mãe em Niterói, e todas as mortes que acontecem nos terreiros, elas acontecem ali na cidade de Niterói e no município de São Gonçalo, que é ali vizinho. Para quem não conhece, Niterói é um município muito próximo do Rio de Janeiro, do outro lado da Baía de Guanabara, e Niterói tem uma peculiaridade que foi o único município do Brasil fundado por um índio, que foi o Araribóia, chefe dos índios Temiminóis, e ele é uma figura fantástica, que vale a pena ir pesquisar, conhecer melhor, é uma trajetória cheia de mitos, mas no que interessa a gente aqui, que é a fundação de Niterói, ele recebeu uma sesmaria de portugueses, onde ele fundou a aldeia. E, numa época em que os índios eram dizimados, escravizados, o cara recebeu uma sesmaria dos portugueses é porque ele tinha um prestígio, né? Ele estava bem na fita ali, bem na parada. Mas isso é porque ele teve o reconhecimento da ajuda que ele deu aos portugueses da guerra contra os franceses e os índios tamoios, que eram inimigos dos índios temiminóis da tribo que o Araribóia era chefe. Então ele se aliou aos portugueses, ajudou a expulsar os franceses e, com toda a pompa e circunstância, ele recebeu e fundou a aldeia chamada Aldeia de São Lourenço dos Índios. Ele se instalou em uma montanha chamada Morro de São Lourenço, igualzinho os portugueses fizeram quando fundaram o Rio de Janeiro e se instalaram no Morro do Castelo. Vai lá ver o episódio que está muito legal. Então a defesa era uma coisa muito importante nessa época. Por isso que os portugueses também tinham interesse em que Araribóia e a sua tribo, que eram aliados, se instalassem ali para garantir a proteção. E ainda no século XVI, os portugueses ainda fizeram uma fortificação ali perto da Baía de Guanabara, na ponta, ali em Niterói, que completava a defesa, porque no Rio tinha ali do outro lado da Bahia o Forte São João e a fortificação que depois veio se chamar Fortaleza de Santa Cruz, que fechavam ali a Bahia.
Inclusive, gente, a Fortaleza de Santa Cruz, ela existe até hoje, é uma construção imponente, aberta à visitação e é imperdível. Vai lá ver, tem uma visita guiada onde a gente pode visitar a estrutura da fortificação, o pátio, o lugar onde os prisioneiros eram colocados, torturados, executados. Foi um prédio que teve uma importância muito grande na defesa da cidade em diversos momentos da colônia e do Império. Se você não conhece, vai lá ver a Fortaleza de Santa Cruz. E se por um lado, militarmente tinha essa preocupação, do ponto de vista urbano, a aldeia só foi se desenvolver muito depois, no século XIX, em 1813, que foi finalmente elevada à categoria de vila, com o nome de Vila Real da Praia Grande, e em 1835 foi elevada à capital da condição de cidade, com a cidade de Niterói. Então essas três datas, elas estão presentes no brasão de Niterói porque tem uma grande importância. Bom, Niterói ficou sendo a capital do estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a sede imperial e Niterói assumiu essa condição de capital da província. E essa condição permitiu que a cidade se desenvolvesse finalmente. Aí sim teve iluminação, transporte, bonde, tudo que tinha direito nas décadas sucessivas. E mais recentemente na história, Niterói foi muito marcada na época do governo militar pela construção da ponte Costa e Silva, que todo mundo conhece como Ponte Rio-Niterói, que liga as duas cidades. Então, foi uma ponte que foi uma construção muito sofisticada na época, que marcou essa coisa do desenvolvimento econômico que os militares queriam passar. E desenvolveu muito Niterói com investimentos. No ano seguinte da construção da ponte, Niterói perdeu a categoria de capital do estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não era mais a capital federal, então houve a fusão entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, e o Rio passou a ser a capital. Niterói perdeu com isso, mas continuou a ser uma cidade que se desenvolvia com investimentos. Hoje em dia tem um índice de desenvolvimento humano alto para os padrões do país, atraindo muitos investidores, tem o dinheiro do petróleo, tem muitas pessoas de alto poder aquisitivo que se instalam ali, o turismo também tem uma apelação muito grande. E o livro mostra muito bem também que esse desenvolvimento não foi sem consequências, porque você criou também uma periferia pobre que tem conflitos com a cidade. Mas o livro não fala só de coisas ruins, não. Ele fala também das coisas boas da região, as paisagens, as coisas legais que tem para fazer e principalmente do axé, essa energia positiva que tem nos terreiros das religiões afro-brasileiras presentes aí na ficção do livro. Então, se você quer colocar o seu nome na macumba e quer ler o livro, veja, compre o livro pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu também escrevi um conto sobre o tema, que se chama O Trabalho. Se você quer uma história mais curtinha, vai conferir o conto. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.